tudo bem? Hoje nós vamos analisar a obra Iracema, de José de Alencar. Iracema foi uma obra publicada em 1865 e conta a história da lenda do Ceará. Logo no início ele já começa a explicar porque está escrevendo essa obra e fala que realmente é escrita para o Ceará e sobre o Ceará, né? E ela fala sobre justamente a primeira interação de um indígena com o português, né? E que no caso gera o que a gente tem como brasileiro mesmo, né? Então ele fala sobre um pouco do povoamento do brasileiro. E no caso, nós temos a indígena Iracema, que é a Virgem dos Lábios de Mel, que tem os cabelos mais negros do que a asa da graúna. Então, ele descreve Iracema de forma a integrá-la com a natureza, para fazer com que os dois sejam um só. Então, Iracema também significa a natureza nesse sentido. E além dela, também temos Marte, que é o português, né? E aí a gente tem que se atentar pela curiosidade da escolha do nome Marte, que se remete ao Marte, que é o deus da guerra. Então a gente já tem o aparecimento de Marte como uma conotação de algo que pode destruir um povo, né? De uma coisa que pode ser negativa. E de fato é isso que vai acontecer, né? Beleza. Então estava Iracema um dia descansando depois do banho, quando ela percebe que tem alguém observando e percebe um movimento estranho. Quando ela percebe que tem alguém observando e percebe um movimento estranho. E aí, nesse momento, ela pega o arco e flecha pra se defender e, enfim, né? Afinal de contas, tem alguma coisa estranha e ruim ali. E ela realmente vê que é um homem diferente, atira, a flecha passa aqui pela bochecha dele, faz um corte, e aí ela vai conversar com ele, ela quebra a flecha, que é um sinal de perdão, né, de fim de guerra, e leva Martin para o seu povo, né? Iracema é uma tabajara, e ela apresenta ele para o seu pai, que por sua vez é o pajé da tribo, né? Ou seja, um senhor com uma importância espiritual imensa para esse povo. E quando o Martin chega, como todos os hóspedes, né, na tradição do povo, tem que ser muito bem recebido. Não perguntam de onde ele vem, nem para onde ele vai, nada do tipo, justamente porque se for um inimigo, eles, né, não poderiam deixar entrar, não poderiam tratar com tanto respeito, tanta hospitalidade, e essa já não é uma característica deles, muito pelo contrário. Então não existe nenhum tipo de pergunta a esse respeito, né? E o Martin fica um pouco desconfortável com isso, porque o Martin é melhor amigo, né? E foi recebido pelos Pitiguara. E os Pitiguara eram inimigos dos povos tabajara. Então já é apresentado nesse momento o primeiro empecilho para os dois ficarem juntos. Iracema era tabajara e Martin era Pitiguara. Outro problema, e maior ainda, é que a Iracema guardava o segredo da Jurema. Esse segredo da Jurema era um licor que era feito, e ela era escolhida de Tupã para isso. E se ela perdesse sua virgindade, ela teria que pagar com a vida, né? E ao mesmo tempo também o seu povo pagaria com sua vida. Porque sem esse vinho, sem esse licor da Jurema, eles não poderiam se preparar espiritualmente para uma batalha, por exemplo. Ou seja, a Iracema era extremamente importante, a virgindade de Iracema deveria ser mantida a qualquer custo, não é? Várias coisas acontecem na obra. Descobrem que Martin é amigo de Poti, que é, por sua vez, o líder que por sua vez é um guerreiro dos Pitiguara. E aí o líder da tribo dos Tabajara não concorda com a presença deles lá, mas ao mesmo tempo Iracema, seu pai e seu irmão querem o proteger. Enfim, confusão vai, confusão vem, Iracema foge com Martin. E nesse momento ela prepara para ele a Jurema. Prepara para ele o licor de Jurema, né? Uma coisa que deveria ser sagrada e única e exclusivamente para os seus guerreiros, né? Então a gente já tem aí a primeira traição de Iracema com seu povo, é uma cena bastante forte. Bem, eles continuam fugindo, uma guerra que vai acontecer com certeza,
né? Então eles tentam se proteger a qualquer custo. A Iracema nesse período já está apaixonada. Martin também já sente uma atração sexual por ela muito grande, mas ao mesmo tempo ele também fica um pouco sentido porque ele já tem uma noiva prometida lá em Portugal, né? Então ele fica entre a virgem doce, branca, alva, enfim, dos seus sonhos, mas também tem aquele ardente brasileira, no caso a ardente indígena, né? E enfim, ele fica nessa dualidade dentro da cabeça dele. Iracema fica bastante chateada e ocorre que ela prepara para ele uma segunda vez o licor de Jurema e entorpecido por isso e tomado por um sonho, e acaba com que Martin e Iracema, né, tenham relação sexual, uma coisa que a virgem não poderia ter. Aí nesse momento ela já se entrega, nesse momento ela já se entrega a ele 100%. Né? No dia seguinte, quando eles acordam, ela vai se banhar e já se apresenta a ele como sua esposa. E que não adianta, ela vai segui-lo a todos os lugares e vai continuar com ele. E vai ir até a tribo dos Pitiguara com ele, que é o lugar protegido. Ou seja, ela vai de fato abandonar e cortar. Ela vai de fato abandonar e cortar qualquer relação com o povo dela para seguir esse português colonizador. Ela vai morar com uma tribo inimiga. Só que chegando lá, os tabajaras também chegam juntos, né? Pra batalhar e pra se vingarem, enfim. Ocorre que a luta dizima quase o povo tabajara, né? Iracema fica muito sentida porque ela vê grande parte do seu povo ali, né, morto, ou então o seu povo fugido, extremamente machucado. Inclusive ela que tem uma batalha com o líder, né, do seu povo, é muito forte, porque aí de fato a gente vê que selou a traição, né? Selou de vez, diferenciou de vez a Iracema Tabajara, a Iracema agora de Martin, né? Então a gente tem uma abnegação completa. Ela larga tudo que era importante pra ela. Ela era provavelmente uma das pessoas mais importantes da sua tribo, porque era ela que guardava esse segredo, né? O povo dependia dela pra se elevar espiritualmente, e de qualquer forma ela deu as costas e foi embora com um português colonizador, né, que ela não conhecia, mas por quem era apaixonada. Ok, eles passam o tempo de luto dela, ela fica de fato sentida, né, porque ela percebe que um pouco daquilo é culpa dela também. E eles montam sua casinha, né, na praia. Lá ela engravida. Só que quando ela engravida, ela percebe que o Martin tá estranho. Que o Martin tá triste, ele tá saudoso, ele fala muito de Portugal. E ele prefere ficar caçando ou então em lutas com o Poti, né, seu amigo guerreiro, do que propriamente com ela em casa. Né? E assim, ela grávida do bebê, e ela sabia que a partir do momento que ela parisse aquela criança, ela morreria, né? Porque aquilo estava traçado, ela não poderia nem perder a virgindade dela. Ok, passa o seu período de gestação, né? Martin vai várias vezes à luta e tem um momento em que ela finalmente pare a criança, né? E o Martin não estava lá. Então ela pare sozinha o seu bebê, que foi chamado de Moacir depois. E continua passando um tempo, né? E ela muito triste, chorando muito, não conseguindo cuidar muito bem do seu bebê. Ela realmente só estava esperando o Martin chegar para entregar os pontos, né? Enfim, ela não espera, ela tenta esperar o Martin chegar para se entregar, porque ela sabia que ela não poderia viver, mas também não poderia deixar seu bebê sozinha, né? E ela nomeia o seu filho de Moacir. Moacir, que significa filho da dor. Porque, de fato, ele foi. E aí, um dia ela tenta dar de mamar ao seu filho, só que não sai leite, né? O narrador até fala que, na verdade, não sai leite porque ela tava chorando todo o líquido que ela tinha pra chorar, todo o líquido que ela tinha em seu corpo. Então, secou. Ela estava seca. E o filho estava muito fraco para fazer aquele exercício de sucção, né? Que exigia muita força. E aí tinha uma ninhada de filhotes lá perto de uma cachorrinha. Ela pegou os bebês, colocou no seio e deixou que eles fizessem.
esse trabalho mais árduo da sucção primeira. E aí é uma cena terrível, descrita de forma muito triste, quando ele fala que, então, enfim, depois de muito trabalho, brotou dos seus mamilos leite e sangue, né, do que ela pôde dar de mamar ao seu filho. Então ela avista no horizonte o Martin Poti chegando. E é esse momento que ela sabe que ela pode se entregar e que o filho dela vai ter companhia, né, e vai ter que cuidar. Então, assim, analisando o apagamento, né, o que a gente tem? A gente tem a tribo inteira de Iracema sendo dizimada. Depois a gente tem a própria Iracema morrendo, né? O que vem depois dessa parte em que ela morre é Moacir Martin pegando Moacir no colo e levando até Portugal para ser criado lá. Ou seja, fim de qualquer tipo de influência indígena, né? Até mesmo brasileira nesse ponto. A educação vai ser bem erudita mesmo, como, né, a de prestígio. E depois de anos eles voltam para colonizar novamente e catequizar agora esses indígenas, né? Então Moacir já volta católico. Ou seja, o fruto do povoamento, né, o fruto da miscigenação entre o indígena e o português é um fruto católico, é um fruto bem educado, né? É um fruto que não foi criado entre esse meio selvagem, né? E que a gente vê bastante desse apagamento, como a gente vai ver também no Guarani, também do mesmo autor, escrito um pouco antes. Bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um livro interessante, é um livro bastante curto, né? Indico sim para a leitura de quem gostar. Tem muita coisa a ser pensada aqui, muita coisa a ser analisada. E isso é legal. A gente pensa na história, pensa o que aqui é real, é verdadeiro. Esse negócio do Martin, por exemplo, chegando e destruindo, né? E também consegue enxergar um pouco, de forma um pouco mais crítica, né? De, poxa, o intuito não era fazer o pessoal se sentir orgulhoso. Então, por que fazer o pessoal se sentir orgulhoso de não ter conexões indígenas, né? Só ter o sangue desse povo bonito, forte, né? Então, existe muito a ser pensado. Assim como o Guarani, que a gente vai ver no próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.